boa noite. O Canal Livre de hoje discute um assunto, como vocês viram, a vida real, a realidade que afeta diretamente a vida de todos nós. É o saneamento básico, mais precisamente a falta dele para dezenas de milhões de pessoas no Brasil. E o recém-aprovado Marco Legal, que pode acelerar as soluções para esse imenso problema. Nosso convidado nesse primeiro bloco é o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos. Boa noite, Edson. Boa noite, obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. E também participam deste programa os jornalistas Fernando Mitre e também aqui na bancada Sheila Magalhães. Bom, antes da gente começar a tratar dessa questão, temos também uma reportagem para falar um pouco sobre essa lei que regulamenta os investimentos em saneamento básico e estabelece metas para garantir o acesso de todos os brasileiros à questão do saneamento. Foi sancionada na última quarta-feira com alguns vetos que ainda serão apreciados pelo Congresso. Vamos ver a reportagem. A menos de 20 quilômetros do centro de Brasília, essa comunidade sofre por falta de saneamento. Só eu mesmo já vou adoecendo de dengue 2 vezes, meu filho agora adoeceu também. E o caso é esse aqui, ó. Um dos motivos é essa água, o outro é esse lixo aqui. O motivo das doenças que a gente vai sofrendo aqui. Assim como o Maurício, 100 milhões de brasileiros não dispõem de coleta de esgoto. 30 milhões não têm água tratada. E metade das cidades ainda descarta o lixo em aterros a céu aberto. Jair Bolsonaro sancionou o novo marco legal do saneamento básico por meio de videoconferência. A lei facilita a presença da iniciativa privada no setor, com o objetivo de levar água potável a 99% da população, em tratamento de esgoto para 9 em cada 10 brasileiros até 2033. Os lixões também devem acabar em 4 anos. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. O Congresso ainda vai apreciar 11 vetos do presidente, entre eles o que permitia ao poder público assumir o serviço das empresas que mudarem de controle acionário e o que autorizava a renovação de contratos com estatais sem licitação. A gente vai falar um pouco mais sobre o marco legal no segundo bloco, mas, Edson, começando sobre a questão do esgoto, né? Dezenas de milhões de pessoas. É muito esgoto todos os dias nos rios, lagoas, baías, pelo Brasil afora, né? A situação do saneamento básico no Brasil é vergonhosa, se a gente quiser falar pouco. O Brasil avançou em muitas áreas, a gente exporta avião, tecnologia agrícola e a gente não consegue entregar água para todo mundo, coletar e tratar esgoto. São 35 milhões de brasileiros sem água tratada no meio da maior pandemia que esse planeta já viu. Principalmente as pessoas mais vulneráveis, que moram nas áreas mais afastadas, nas favelas, nas áreas irregulares. E esse esgoto, quer dizer, são 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia que a gente joga na natureza. Quer dizer, isso volta para nós na forma de doenças, principalmente para as crianças, para os idosos. Então, quer dizer, é um caos sanitário totalmente incompatível com um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Se a gente dividir o planeta em 2, nós estamos do lado pior do saneamento. Quer dizer, como é que se explica, com o nível econômico que o Brasil atingiu, a gente não conseguir avançar nessa infraestrutura? Então, essa mudança acontecida pelo marco regulatório foi por causa disso. Quer dizer, não dá mais para tolerar não conseguir levar essa dignidade, que é o mínimo, né? Água e saneamento é o mínimo que a pessoa tem que ter numa cidade. O Mitre tem uma pergunta para o Edson Carlos sobre essa questão, por exemplo, de previsão de datas para frente com o marco regulatório. Vamos lá. Um cidadão que durante uma pandemia não pode lavar as mãos porque não tem água potável é uma tragédia. No Brasil temos 35 milhões de tragédias individuais, o que na verdade significa uma tragédia nacional, responsabilidade de todos. Quando é que o senhor acha que podemos ver resolvidos todos esses problemas, ou grande parte deles? 2033 é um ano realista, como final desta grande corrida? Ou talvez 2040? Quando é que o senhor acha, do ponto de vista prático, que podemos dizer, finalmente, o grande desafio está vencido? Mitre, 2033 é muito otimista. Nós estamos falando de chegar com água e esgoto onde a gente nunca chegou em toda a história. Então não é simples, porque nós estamos falando não só das áreas urbanizadas, nas áreas regulares das cidades, mas nós estamos falando também da Amazônia, do Pantanal, do semiárido, lugares distantes, área rural,
Porque quando a gente fala 99% das pessoas terem água tratada, significa todo mundo. Então, esse desafio ele é enorme, não só para as áreas urbanas, porque a gente tem que atender as favelas, as áreas invadidas, as áreas mais distantes, a periferia. Então, acho que 2040 é muito mais factível. A lei prevê 2040 nas situações onde ficar comprovado que precisa de mais tempo. Então, 2033 é uma data geral para o Brasil inteiro, mas a própria lei já preconiza 2040 e nós, do Trata Brasil, achamos uma data mais factível. Essa precariedade do saneamento básico no Brasil tem relação direta, e você falou rapidamente sobre isso, né? Tem relação direta com a saúde da população. Há uma estimativa, Edson, de quanto cada R$1 investido em saneamento básico a gente consegue gerar de economia na saúde, por exemplo? Tem essa estimativa? Tem uma leitura, uma percepção um pouco mais clara disso? Tem, Sheila. A Organização Mundial da Saúde, ela já fala há muitos anos de 1 para 4, ou seja, cada dólar investido em saneamento, você recupera $4 na saúde pública. Você deixa de gastar $4. Mas nos estudos do Trata Brasil, a gente já achou 1 para 10, 1 para 20. 1 para 20? Dependendo da cidade. Se você pega uma cidade onde você tem uma concentração de esgoto muito alta, principalmente região norte do Brasil, e comparar com uma cidade proporcionalmente igual, na região sudeste, onde tem água, esgoto, os níveis de gastos em saúde são enormemente diferentes. E não só isso, né? Você depois, esse problema da saúde, você desemboca em outros problemas, porque se pega a criança, ela não aprende bem na escola, então ela tem uma educação dificultada, se ela não aprendeu bem na escola, ela não consegue fazer uma universidade melhor, ela não consegue um emprego melhor, quer dizer, isso vai caminhando, e desde o início do Trata Brasil, a Pastoral da Criança é nosso parceiro, e a doutora Zilda Arnes, na época, já dizia, você condena essa criança para o resto da vida a não ser um cidadão igual a outro que nasceu em condições sanitárias melhores. Então, é um problema que começa na saúde, mas ele se desdobra em muitos outros problemas. Ele chega lá no mercado de trabalho, né? Porque o sujeito que não tem acesso ao saneamento, à água, enfim, vai desenvolver determinadas doenças, vai faltar no trabalho, essa mão de obra se restringe, quer dizer, afeta lá na ponta o mercado de trabalho. Fica difícil até de mensurar o impacto todo, né? Sim, porque quando começou essa pandemia, eu já comentava com alguns jornalistas, eu falava assim, a falta de saneamento vai cobrar um preço nessa pandemia. Por quê? Porque essas pessoas que vivem mais próximas aos esgotos, que sofrem de doenças desde pequeno, elas já têm uma saúde mais debilitada. Aí vem um vírus potente como o Covid, pega a pessoa sem a condição imunológica mais perfeita, é um risco muito maior. E isso está acontecendo agora. Se a gente olhar os dados da Covid proporcionalmente à população, a gente vai ver que as cidades do norte, do nordeste, são as mais atingidas onde não tem saneamento. E Edson, só para pegar o gancho, nossa equipe é muito rápida, a gente tem aí um mapa justamente sobre o acesso à coleta de esgoto e olha a disparidade entre as regiões do país. Acesso à coleta de esgoto, população atendida em porcentagem. Olha a região norte, 10%, nordeste, 28%, centro-oeste, 53%, sul, 45%, sudeste, 79%, mas mesmo assim, média Brasil, 54%. Mesmo assim, também no sudeste, a situação ela é terrível. E aí, quando você pega um mapa como esse, você entende um pouco do que você estava falando, inclusive na questão do Covid. Agora, com a questão do marco agora do saneamento, dá para se pensar, inclusive para a região norte, para essas outras regiões, o interesse de empresas privadas em entrar e brigar por esse serviço lá para levar saneamento básico? Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Houve uma discussão muito grande no parlamento sobre as cidades menores, essas cidades mais isoladas, mas a experiência que a gente tem hoje, a maior parte das cidades operadas pela iniciativa privada hoje são menores de 50 mil habitantes. É o inverso do que se fala, né? Não, a iniciativa privada só se interessa por cidade grande. Não é o que a gente vê na prática. Então, a gente tem áreas, essa possibilidade de hoje de você juntar municípios regionalmente, que foi o marco regulatório trouxe essa possibilidade dos governadores fazerem blocos regionais, juntar municípios pequenininhos com municípios grandes e aí fazer algo atrativo, você tem que atender todo mundo. O espírito do marco regulatório é não deixar ninguém para trás. Então, quer dizer, todos os esforços vão ter que ser feitos e a região que tem que ser prioritária é justamente o norte. A gente já tem algumas coisas interessantes acontecendo lá, o BNDES modelando
fazendo modelagem de sistemas de saneamento para o Amapá, para o Acre, para o Pará, já nessa perspectiva de escolher a melhor modelagem para que o setor privado que quiser entrar lá entre em condições favoráveis e consiga levar o serviço. Os dados são alarmantes. Região Norte, pior do que o número, é que há 10 anos ela está no mesmo lugar. Os indicadores são exatamente os mesmos há 10 anos. Então, pior do que os números é que ele não avança. Então, precisa acontecer algo rápido. Sobre investimento, Mitre quer falar um pouco sobre investimento internacional com esse marco legal do saneamento. Mitre? Um país do tamanho do Brasil, com um problema do tamanho do nosso saneamento, ou da falta de saneamento. Isso deve atrair grupos internacionais de várias partes do mundo, todos de olho, evidentemente, nas possibilidades de negócio aqui. O Trata Brasil, embora não trate objetivamente de negócios, tem informação e contatos suficientes para avaliar o nível de interesse desses grandes grupos e a disposição deles para aceitar as tarifas, as metas, as exigências do Estado, a fiscalização, enfim, o lado do governo brasileiro, que certamente tem uma série de exigências a fazer para acertar um acordo com todos eles. Mitre, tem sim. Nós mesmo no Trata Brasil, mesmo não sendo o nosso trabalho, negócio, empresa, nós buscamos o cidadão, nosso trabalho é mobilizar a sociedade por problema. Nós mesmos recebemos vários grandes empresas internacionais, japoneses, chineses, israelenses, californianos, espanhóis, grandes companhias. Por quê? Porque não há país no mundo com potencial em saneamento que o Brasil tem. O Brasil tem as condições que essas pessoas e essas grandes companhias precisam. O que faltava? Uma lei mais forte. O marco regulatório ele também está funcionando muito para dar essa estabilidade jurídica e eliminar a insegurança que havia com a lei anterior, para que esses grupos venham para o Brasil e tenham escala, porque o saneamento precisa de escala. Hoje, como funciona? 94% das pessoas são atendidas por empresas públicas. Não há problema nenhum de ser público, nós temos ótimas empresas públicas operando muito bem as cidades. O problema é que nós temos milhares de pessoas que o serviço é muito ruim e essas empresas não podem continuar lá porque elas estão lá há décadas, não resolveram o problema e como é um monopólio, elas têm 30 anos, elas também não saíam dali. O marco regulatório vem para dizer o seguinte: ou você prova que você consegue resolver o problema ou você abre espaço para uma outra companhia que pode ser pública ou pode ser privada. Então, tem interesse sim, a insegurança jurídica foi afastada com o marco regulatório, então a gente acredita que a gente pode viver um grande momento. Nós estamos falando de pelo menos 500 bilhões, né, necessidade do Brasil. Sheila. Esse aspecto de ser público ou privado precisa ser eficiente. Acho que é um pouco por aí, não é, Edson? Exatamente. E como é possível controlar? Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai falar mais precisamente do marco, enfim, mas eu queria entender um pouco melhor quais são as possibilidades que se abrem nesse marco, para a gente identificar o seguinte: no norte do país, os desafios são muitos, são enormes. A gente viu esse dado que é alarmante. No Sudeste também é um desafio, mas eles são muito diferentes entre si. Como é que se daria o investimento nesse sentido para que municípios menores sejam de fato atendidos, que possam atrair esse capital também? Quer dizer, vai ser mais ou menos como nas parcerias público-privadas de estradas, por exemplo, na concessão de estradas, você pega o filé mignon, mas rói o osso, que nem é uma expressão lá muito boa, mas enfim, vai ser mais ou menos nesse modelo? É isso, exatamente. A regionalização, que é o forte desse marco regulatório, ele busca a escala, ele busca aumentar a quantidade de municípios para as mesmas companhias, para que você consiga ganhar escala e velocidade. Ele busca exatamente isso, juntar os municípios pequenos com os municípios grandes e as mesmas metas que eles têm que cumprir no município grande, tem que cumprir no município pequeno também. Então, para todos os municípios onde a empresa operar, independente de ser pública ou privada, ela vai ter que dizer quando que ela vai levar água e esgoto, não só o prazo final, que é 2033, mas as metas intermediárias. Então, em 3 anos, quantas pessoas você vai atingir? Em 5 anos. E em 5 anos, por exemplo, há uma expectativa do Ministério da Economia de que 2022, 2027, quer dizer, 5 anos a partir da regulação, muitos contratos já vão cair, porque quem não conseguir comprovar que chegou naquela meta, já começa a perder os contratos.
Então, ou o pessoal vai ter que começar a acelerar muito rapidamente, porque a partir do momento que as metas estejam estabelecidas, quem não cumprir perde o contrato e abre-se uma nova licitação. Então, tudo isso que hoje o cidadão não sabe, a gente não sabe qual é a meta que tem a companhia com o município. A gente fica lá esperando um dia a água chegar. E se não entregar a meta, também não acontece nada. Também não acontece nada. Agora acabou. Então, isso vai ter que ser transparente, vai ter que ser dado visibilidade a isso, quer dizer, o cidadão vai poder acessar essas metas e vai poder cobrar. E a agência reguladora, que hoje tinha um papel meramente formal, tem um papel muito mais importante agora de dar visibilidade e cobrar os avanços efetivos. Edson, a gente separou um depoimento do Lars Grael, medalhista olímpico, que conhece profundamente o litoral brasileiro, mas também a Baía de Guanabara, combalida Baía de Guanabara. Ele acompanha de perto o impacto dessa poluição nas águas, inclusive veleja em muitas delas, e tem um depoimento dele para o Canal Livre. Vamos lá. Olá, eu sou o velejador Lars Grael. Faço parte do Instituto Trata Brasil como embaixador. Nós, velejadores do mar, temos essa vocação em perceber poluição, o que isso vai impactar a vida, a saúde pública, muito mais do que o turismo e a prática do esporte e do lazer. Portanto, esse engajamento numa entidade que há anos defende no Brasil políticas de saneamento básico. Como pode o Brasil, em 2020, nós termos ainda quase metade da população brasileira desassistida de coleta e tratamento de esgoto, poluindo rios, lagos e represas, o litoral brasileiro, o lençol freático com esgoto. Então isso é uma mazela que nós temos no Brasil, um cenário de um país ainda subdesenvolvido quando falamos de saneamento básico. A mudança é fundamental. O Brasil preservar um ativo que talvez seja o seu ativo mais valioso para o futuro que faltará no planeta, que é a água potável. A família Grael tem uma escola, inclusive, né? Para velejadores ali na Baía de Guanabara, em Niterói. A família é de lá, né? O que eles já trombaram com sofá, o que for na Baía de Guanabara, não está no gibi. A gente separou para mostrar para o nosso público, para o Edson, enfim, daqui da coleção do Museu Histórico Nacional, tem um quadro a óleo do século XVIII, pintado por Leandro Joaquim, chama-se Pesca de Baleia na Baía de Guanabara. Tudo bem que trata da pesca da baleia, mas é uma Baía de Guanabara limpa, você vê claramente, como também tinha baleias e tinha famílias e famílias de botos, tanto que os botos estão na bandeira da cidade do Rio de Janeiro. Hoje tem pouquíssimas dezenas, está quase em extinção na Baía de Guanabara. E a gente separou também umas imagens da atual Baía de Guanabara. Não atual, né? Atual também, mas já há alguns anos. Olha o que é. Aliás, não só a Baía de Guanabara, mas olha o que é a Baía de Guanabara e tantas outras baías, rios, que estão recebendo, como no começo aqui o Edson Carlos falou, piscinas e piscinas olímpicas de esgoto todo santo dia. É aquele teu negócio, como também em muitos estados esse tipo de trabalho está na mão de estatais, a gente sabe que é aquela velha máxima também, né, Edson? Tipo, como cano, né? O que está debaixo da terra não se vê na hora do voto, eles nunca investiram ou tiveram tanta preocupação em investir nesse tipo de coisa, né? É isso, a gente ainda tem, infelizmente, a gente ainda encontra a autoridade que acha que saneamento não dá voto. Não é verdade, a gente já fez estudos mostrando que prefeitos que investiram, governadores que investiram em saneamento foram reeleitos com muita tranquilidade, desde que, logicamente, comunicaram direito os investimentos, né? A infraestrutura, as pessoas entendem sim, quando a gente fala, quando você faz uma obra, passa uma tubulação e você fala para a mãe da família, olha, isso aqui vai proteger a saúde do seu filho, essa água potável vai fazer com que ele aprenda mais, que ele... Quem é contra isso? Ninguém é contra. O problema é que esse sempre foi um setor fechado, um setor que não conversa com a sociedade, porque é um monopólio, então a pessoa muitas vezes nem sabe o que tem lá fora, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, todo mundo fala, pô, claro que eu quero sim. E as áreas mais vulneráveis, onde a pessoa nunca teve água, quando a água chega, tem festa. Nós já vimos festa da água.
A pessoa tem 50 anos de idade, nunca teve água na torneira e pega a conta de água e fala, agora eu pertenço à cidade, eu tenho uma conta de água. Ô Sheila, olha Tem uma esses coisa dados. de cidadania, né? E de pertencimento também, né? Exatamente isso. Olha os dados que a gente tem divididos por região, mostrando exatamente a questão da água encanada, né? Da água tratada encanada. Região norte do país, mais de 40% da população não tem água encanada em casa. Você tem até em outras regiões uma situação um pouco melhor, mas como também no saneamento, na questão do tratamento de esgoto, região norte também é a pior região do país. A gente tem uma pergunta do Mitre agora na sequência. Professor, uma outra pergunta falando sobre diferença de empresas nessa linha aí do marco legal do saneamento. Como o Trata Brasil avalia a empresa pública na área? Agora, com o marco regulatório, virá concorrência, modernização, metas e várias exigências, fiscalização mais rigorosa. Tudo isso fará parte dos novos tempos na área do saneamento. Como o senhor acha que a empresa pública responderá a isso? Que condições ela terá para dar uma resposta à altura? Há áreas mais competentes da empresa pública, outras menos? Como é que é o panorama atual e quais são as perspectivas? E como é que o senhor avalia também os três caminhos? A empresa pública, o público-privado, que é o outro caminho, e simplesmente o privado. Como é que o senhor vê esses três caminhos? Mitre, nós temos empresas públicas muito boas. Nosso ranking, todo ano o Trata Brasil publica um ranking do saneamento nas 100 maiores cidades em população. Todo ano, há 10 anos que a gente publica esse ranking. Se a gente pegar as 20 primeiras colocadas, as 20 melhores cidades, nós temos lá 15 que são operadas por empresa pública. Ah, é? Entre as melhores. Tem alguma que você de cabeça tem assim? Tem Franca, Santos, que são cidades aqui da Sabesp. A gente tem Uberlândia, que é uma cidade de Minas com uma empresa municipal. A gente tem Campinas, tem Sorocaba, tem Niterói, que é uma cidade operada por uma empresa privada, Campo Grande, operada por empresa privada. Então, entre as melhores, nós temos empresas estaduais, públicas, municipais, públicas e privadas. Se a gente olha entre as piores, a gente também encontra todas elas lá. Então, a questão é menos se ela é pública ou privada, mas se ela é eficiente, um ponto que você colocou, Sheila, se é eficiente ou ineficiente. Se ela é eficiente, ótimo, não há problema nenhum ela continuar lá. E com certeza ela continuará mesmo com o marco regulatório, porque ela já está caminhando para levar água e esgoto para todo mundo. Que bom, não há problema algum. A empresa de São Paulo, a empresa pública estadual do Paraná, de Minas Gerais, são 3 bons exemplos, são empresas com capital aberto em bolsa de valores, quer dizer, são empresas fiscalizadas, com governança, não há problema nenhum. Assim como nós temos boas empresas municipais, caso de Campinas, também tem uma ótima empresa, e empresas privadas muito boas. Então, por que não a empresa privada? Ela também presta um bom serviço. Então, entre os 3 modelos aí que o Mitre comentou, os 3 modelos são bons. Empresas públicas boas, PPPs, a gente acha que é uma ótima iniciativa, as parcerias público-privadas, uma coisa que está acontecendo muito no Brasil é a empresa pública ficar com a água e passar o esgoto para a iniciativa privada. Porque se você está muito bem em água, no caso de Piracicaba agora aconteceu isso, a empresa pública tinha o domínio da água, levava água para todo mundo, não conseguia avançar na coleta de tratamento de esgoto porque não tinha dinheiro. Hoje tem 100% de esgoto coletado e tratado. Então, porque passou essa parte? Passou a parte para o privado. Mesma coisa, entendeu? Uruguaiana, agora lá no Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então, esse sistema de parcerias público-privadas ou concessões, onde você fica com a água e passa o esgoto, é uma coisa inteligente. Se eu não tenho dinheiro e eu preciso resolver o problema, por que não trabalhar em conjunto? Então, as PPPs, as concessões são ótimas soluções, a iniciativa privada presta bons serviços, a empresa pública também. Então, o que a gente tem que olhar é a eficiência. É eficiente? Funcionou bem? Fica. É ineficiente? Funcionou mal? Não funciona, nem para um, nem para outro. Quando a gente fala desses exemplos brasileiros, a gente até se surpreende, né? Para pensar, ver quantas boas iniciativas a gente tem, mas do que vem de fora, desses investidores de fora, quem tem a grande expertise
para vir com essa tecnologia, para fornecer um bom trabalho eficiente? O quê? Chineses, israelenses, o que mais tem mundo afora aí que pode vir com esse marco? Japoneses, americanos, espanhóis têm um domínio muito bom do sistema de água. A França tem uma tradição muito antiga. As empresas privadas francesas são muito reconhecidas no mundo inteiro como companhias muito eficientes, que trabalham em países muito desenvolvidos, com muita eficiência. Então, essas empresas, porque estão em países onde você também não pode dar errado, né? Também tem isso. Você opera em países onde se não funcionou, tchau, né? Não tem essa conversa de vamos dar um jeitinho. Então, quando chegar aqui, tem que fiscalizar com a mesma rigidez que a gente fiscaliza as empresas daqui. Esse é o ponto. Hoje, o que a gente não pode ter é discriminação. Fiscaliza muito a iniciativa privada e pouco a empresa pública. Não, tem que ser igual. Tem que funcionar embaixo do mesmo guarda-chuva de normas, com a mesma rigidez de metas, com as mesmas cobranças, com a mesma avaliação de tarifa. Como eu disse aqui, muitas vezes o pessoal fala, mas se a iniciativa privada entrar, a tarifa vai explodir. Isso não é o que a gente vê. Não é mesmo? Porque essa é uma preocupação, né, das pessoas que eventualmente desconhecem ainda o marco, não tiveram muito contato com isso. Lá na ponta, o consumidor, não vai subir a tarifa? Vai vir investimento, mas a tarifa vai explodir. Então, primeiro assim, quem que controla a tarifa? É a agência reguladora. Então vamos falar aqui da Sabesp, por exemplo, em São Paulo. A Sabesp pede 10% de reajuste. A Arcesp, que é a agência reguladora, dá 3%. Pô, mas eu queria 10%. Não, mas eu olhei seus custos, olhei os investimentos, é 3% e é 3% e acabou. Então, mesmo a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil, que está no estado mais potente, ela não tem poder sobre a tarifa. Quer dizer, a iniciativa privada também não tem. Quando a iniciativa privada pega um município, você tem que ter uma agência reguladora lá. E essa agência reguladora é que vai dizer se é 1, se é 2, se é 3, independente do que você pedir. Então, não está no domínio da empresa a tarifa. E isso que as pessoas não entendem. Elas acham que a empresa acorda um dia de manhã, hoje eu vou dar 5, amanhã eu vou dar... Não é assim que funciona, isso é regulado. E com o marco regulatório, isso vai ser muito mais rigoroso, porque a Agência Nacional de Águas é que vai fazer esse regulamento para todas as agências reguladoras. Então, nós não temos esse receio, porque também tem uma coisa. Se tem uma coisa que o prefeito não gosta, é tarifa alta. Quer dizer, uma empresa dessa querer subir tarifa, o prefeito é o primeiro que grita, fala, não, porque isso vai atrapalhar meu mandato aqui. Então, além de tudo, tem essa questão política que não deixa também escapar muito. Ô Edson, numa resposta a Sheila, você estava falando sobre o quanto que o investimento em saneamento resulta também em economia na área da saúde. A gente tem um depoimento do pediatra e toxicologista Anthony Wong, que é embaixador do Instituto Trata Brasil. Ele mandou depoimento para a gente falando dos impactos da falta de saneamento para a saúde e educação. O marco regulatório de saneamento básico é uma das principais conquistas e uma das mais importantes peças legislativas do Brasil, para o Brasil, das últimas décadas. Eu diria que saneamento básico é essencial, talvez mais do que a própria educação. Com o saneamento básico, as crianças terão mais aproveitamento escolar, melhor forma de aprendizado e conseguir terminar o seu curso educacional justamente porque tem mais saúde física e principalmente condições mentais de aproveitar isso. Portanto, o saneamento básico é importante para aumentar a saúde física e mental, um prolongamento ou aumento da expectativa de vida, uma vida mais saudável em todos os aspectos, principalmente sociais. A questão não é se deve ser feito por empresa pública, privada ou estatal. O fato é que tem que ser feito e tem que ser feito o mais rapidamente possível. O Brasil não pode esperar. Além dos dados impressionantes sobre falta de saneamento, falta de água tratada, tem um dado também que é impressionante, que é o volume de desperdício de água limpa no Brasil, que passa de 50%. Veja só também esse gráfico preparado pela nossa equipe. No norte, na região norte, também nesse mesmo, em outro quesito, mas também sendo a pior das regiões, o desperdício, né, é de mais de 50%, no Nordeste 46% e por aí vai. Você vê que a média de 38%, quase 40%. Nem sei se também é uma média que a gente possa bater o martelo que é isso, né, Edson? Talvez seja até maior. Exatamente, é possível que seja maior. Porque o que acontece, quando a água, é importante que as pessoas, às vezes, voltando um pouquinho rapidamente na tarifa, né? Por que eu pago água, né? A gente paga o serviço, né? Porque essa água não é água que está no rio, né?
Essa água é retirada, é bombeada, vai produto químico, energia elétrica, então ela tem um custo. Porque muitas vezes a pessoa fala, pô, mas por que eu pago água se eu moro do lado de um rio? Como se fosse a mesma coisa. Então a gente paga por essa tarifa. Então quando a gente já tem a água potável, ela tem que ser bombeada da estação de tratamento até a nossa casa para a gente poder beber. Nesse meio do caminho, se perde quase 40%. Antes de chegar às residências, esse é o ponto, isso né? não é o nosso controle dentro da nossa casa, é até chegar na porta. 38,5%. Isso é vazamento, a maior parte é vazamento, se perde. Redes, tubulações muito antigas que vão vazando, e são pequenos vazamentos, não são esses grandes vazamentos quando explode uma adutora que a gente vê aquele negócio enorme, são pequenos vazamentos, mas também é furto de água, é gato, é muito problema de medição, medidor que muito antigo não mede nada. Quer dizer, esse é um número absurdamente alto, são 7 mil piscinas de água por dia potável que a gente joga fora. E isso eu falo que é a sustentabilidade de ponta cabeça, porque você perde água, porque você tem que tirar mais água da natureza para cobrir a perda. Então, se você tem uma perda de 50%, você tem que pegar o dobro da água da natureza. No momento de crise hídrica, você perde água que não deveria. Depois você tem um problema econômico, porque a empresa produziu essa água ou gastou dinheiro e não recebe a tarifa porque não chegou para ninguém. E depois você tem um problema social, que primeiro que fica sem água é o pobre, que mora mais longe. Então, quando você tem gato, falta água na ponta. Quando você tem um problema de falta de água, falta na periferia. Então, é um problema social, ambiental e econômico juntos. Mitre, uma pergunta do Mitre para o Edson Carlos. O saneamento da área rural me parece bastante esquecido. Aliás, a lei nem fala dele. A lei até agora não falava dele. Com o marco regulatório, o que vai acontecer nessa área, de certo modo, esquecida? O que é que pode mudar por lá? E qual é a avaliação que se faz hoje do quadro geral do saneamento na área rural? Mitre, a área rural ela estava abandonada até agora. A área rural, se a gente olhar dentro da estrutura do governo federal, ela está dentro da FUNASA, da Fundação Nacional da Saúde e Ministério da Saúde. A FUNASA cuida dos municípios abaixo de 50 mil habitantes e das áreas rurais. Hoje, o que a gente vê? Há iniciativas várias da FUNASA espalhadas pelo Brasil, mas não havia uma política de responsabilização pela área rural. Como ela faz parte do território, a área rural faz parte da cidade, é responsabilidade do prefeito. Só que, na maioria dos casos, o prefeito acha que é só a empresa operadora de água que vai cuidar, e ela não é, porque não faz parte do contrato dela. O contrato é da área urbana. Então fica esse vácuo. O prefeito não faz porque acha que não é com ele, a empresa operadora não faz porque não está no contrato. E agora vai mudar? Agora, no marco regulatório, isso está claro lá. A área rural tem que ser atendida, as favelas têm que ser atendidas, as áreas vulneráveis têm que ser atendidas. Então, pela primeira vez, a área rural agora explicitamente precisa ser atacada. E o Ministério Público vem fazendo um trabalho muito forte de cobrar dos prefeitos o saneamento rural, porque o prefeito, via de regra, ele não cuida disso também. Então, agora isso ficou mais claro no marco regulatório. Edson, a economista Helena Landau também enviou um depoimento e faz algumas perguntas para você. O novo marco legal do saneamento foi muito celebrado. Eu acho muito importante mesmo, porque traz uma luz no fim do túnel por essa situação desastrosa no saneamento brasileiro, em que tantos brasileiros estão desligados de uma rede de acesso a um serviço tão essencial. A pandemia deixou isso muito claro. Se quer lavar as mãos, uma grande parte da população brasileira podia, por falta de água, por falta de saneamento, ou mesmo por falta do tratamento do esgoto coletado. A minha dúvida é se a imposição de uma meta de universalização até 2033 não pode criar falsas expectativas. Eu queria saber se o Trata Brasil acha que essa meta é factível. A segunda questão que me vem é assim, o que seria, de fato, uma ou duas inovações do marco legal de saneamento que possa trazer para a população brasileira esperança de que investimentos de qualidade serão efetivamente feitos? Então, o que esse marco regulatório traz assim de tão diferente com relação
ao que existe hoje, que eu acho que responde bem essa pergunta. A partir de agora tem meta para ser cumprida. Hoje não tem. Hoje nós temos milhares de municípios que não têm contrato entre o município e a empresa operadora. Portanto, não tem compromisso nenhum de se chegar um dia na universalização. Então, alguns ganhos que o marco traz. Essa presença da Agência Nacional de Águas, criando as normas, obrigando as agências reguladoras a cobrar. As perdas de água que também ficaram superficialmente tratadas na lei original, agora fazem parte obrigatória dos contratos, então isso que a gente acabou de discutir, agora vai ter que ser controlado. Antes não era, um indicador que está piorando em vez de melhorar, então é uma outra ponto importante. A regionalização, essa possibilidade dos municípios poderem ser agregados de forma a licitar eles em conjunto, tornando mais atrativo. A possibilidade dos pequenos municípios fazerem planos de saneamento regionais. Hoje a lei anterior obrigava que cada município fizesse seu plano e muitos municípios não têm capacidade técnica nem para formular um planejamento. A partir de agora eles podem se juntar por bacia hidrográfica, por consórcios intermunicipais. Então são vários ganhos. A criação do comitê interministerial, porque até agora tem vários ministérios, pelo menos 7 ministérios que tratavam de saneamento de forma desorganizada, descoordenada. Então, o Ministério da Integração Nacional fazia uma coisa, o Ministério do Desenvolvimento Regional fazia outra coisa, o pessoal do Codevasf fazia outra coisa, o Ministério do Meio Ambiente outra. Agora existe um comitê interministerial que tem que trabalhar o saneamento em conjunto para não desperdiçar dinheiro, para não desperdiçar recursos. Então, isso tudo são inovações que o marco regulatório... Agora, como eu disse, precisa fiscalizar, precisa cobrar para que tudo isso aconteça. É uma carta de intenções muito boa, muito comemorada, mas isso só não vai resolver o problema. Nós vamos precisar cobrar que tudo isso aconteça. O primeiro bloco do Canal Livre vai chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, pela presença aqui no programa. Até a próxima, Edson. Uma honra, sempre à disposição. Foi um prazer. Obrigado. A gente volta a falar do Marco Legal do Saneamento no próximo bloco. Já, já.